histológico, menor aumento, então assim, maior aumento, pensando em tecido epitelial, e eu já estou falando que subjacente a esse critério de revestimento, existe uma lâmina própria. Então, quando eu já falo da existência da lâmina própria, o que eu já penso nessa junção de epitélio mais conjuntivo, uma mucosa, né? Então, essa é uma membrana mucosa que vocês já conhecem. Inclusive, desenharam aí esse epitélio, né, quando a gente abordou esse assunto. Alguém consegue reconhecer que tipo de epitélio é esse? Transição. Como é que a gente sabe? Primeiro, ele é estratificado, né, 2 ou mais camadas de células, e quando a gente olha lá na superfície, as células elas não são pavimentosas nessa situação. A gente chama essas células globosas, né? Essas últimas células aí são chamadas células em guarda-chuva, ou seja, elas apresentam um núcleo arredondado e muitas vezes fica essa cúpula que a gente vê aí, né? Isso é um corte de bexiga, corte histológico curado, de bexiga vazia, que vai apresentar então esse tipo de epitélio. Porque a bexiga cheia, ela não vai ter essa célula globosa. A célula mais superficial vai ser uma célula pavimentosa, porque ela tem que esticar. Vocês lembram disso? E para ela esticar, o que existe nessa célula? O que ela faz? Guarda a membrana. Vocês lembram disso? Ela era exatamente globosa, porque ela guardava a membrana para poder esticar. Então, além disso, a parede que vem abaixo também tem que acompanhar esse esticado epitélio que ele guarda a membrana nas células superficiais, né? Que mais que tem aí na parede que vai ajudar essa bexiga temporariamente a exercer sua função, que é guardar a urina? O que a parede tem que ter? Músculo liso e que mais? Material elástico, exatamente. E vocês acham que esse músculo liso ele pode estar em camadas ou ele necessariamente tem que estar distribuído por em todos os sentidos, em todas as incidências? Em todas as incidências, exatamente, para poder expandir e temporariamente guardar, né, essa urina, que é um produto aí que é o produto final de um filtrado glomerular que a gente vai ver, né, e temporariamente ele fica guardado aí. Tá, isso a gente já conhecia. O que vocês não tinham ainda informação, que além da bexiga estar nessas duas situações que a gente pode falar, relaxada, sem urina, e aí o epitélio ele é o epitélio de transição, distendida com urina, aí o epitélio é estratificado pavimentoso, né, claro que não queratinizado. Essas duas situações a gente já sabia, e olha a região que ela guarda a membrana, né, que a gente já tinha mostrado isso também. A novidade aqui é que essas células, além de elas guardarem membrana, elas produzem um produto que é chamado de uroplaquina. Eu não cheguei a falar isso para vocês. Essa uroplaquina ela serve para impermeabilizar esse epitélio contra a entrada de água e íons presentes na urina. Tudo bem? Então não entra nada aí, né? Então é um impermeabilizante. E essa proteína é chamada de uroplaquina, produzida pelas próprias células epiteliais. Tudo bem até aqui? Era uma informação ainda não falada. Tá, vamos seguir. Existem 3 cortes histológicos para a gente abordar sobre esse assunto, esse sistema urinário, né? O rim, que é o primeiro que a gente vai começar a falar, não está aqui exatamente nesse momento, porque o rim apresenta vários tipos de epitélio, não só o epitélio de transição. Como eu abordei inicialmente o epitélio de transição, eu vou mostrar rapidamente os 2 cortes que nós vamos ver de estruturas que são revestidas à luz por epitélio de transição, né? Porque os rins começam a ter esse epitélio urinário lá na pelve renal. Tudo bem? Na pelve, nos pequenos cálices, lá a gente começa a encontrar esse epitélio de transição, mas ele vai apresentar outros epitélios. Então por isso que eu não abordei ele aí nesse momento. Tá, isso é um corte transversal de ureter, corado por hematoximiosina da caixa de vocês. E esse é o corte transversal de bexiga de roedor, né? Ambos são de roedor, que vocês usaram para desenhar esse tipo de tecido epitelial na época, né? Por que eu estou colocando aqui? Primeiro porque a gente vai ver essa luz revestida por essa membrana mucosa que a gente acabou de recordar. Mas aí eles são muito parecidos. Como é que eu sei que eu estou vendo um maior aumento uma parede de ureter e uma parede de bexiga?
se eles têm o mesmo epitélio, ou a mesma membrana mucosa revestindo a luz, né? Então é exatamente isso que eu estou querendo mostrar nesse momento. Quem vai mostrar quem é a parede. Enquanto a bexiga apresenta esse músculo liso em arranjo plexiforme em todas as direções, o que permite ela expandir, né, e guardar temporariamente a urina, o ureter vai apresentar uma organização desse músculo liso em camadas. Helicoidal de passo longo mais interna e helicoidal de passo curto mais externa. Invertida em relação ao intestino grosso e delgado. Qual é a grande função do ureter? Condução da urina. E ele faz o peristaltismo. Tudo bem? Então, essa inversão ajuda a não ter o refluxo de urina para os rins. E outra coisa que vai ajudar e que nós vamos falar é que a entrada do ureter na bexiga ela tem um ângulo especial, né, na hora que ele entra na bexiga, que também impede o refluxo da urina. Tudo bem até aqui? Então é a única coisa, porque se eu mostrar em maior aumento, não dá pra gente falar olhando para a membrana mucosa, né? A gente sempre vai olhar aí para a parede, e essa parede, quem vai mandar para falar quem é a musculatura lisa. Dois cortes histológicos muito simples. O mais trabalhoso vai ser exatamente os rins, a gente explorar tudo que tem lá dentro. Tudo bem até aqui? Tá, vamos seguir. Uma outra coisa que também a gente já viu é que os rins são órgãos endócrinos. Eu só estou mostrando aí um hormônio que ele produz, mas ele produz outros, se vocês vão ver já já. No caso aí, a eritropoetina. A gente abordou esse slide na aula de hematopoiese. Não sei se vocês lembram, né? Então, lá na medula óssea, nós temos a unidade formadora de colônia de eritrócitos. Lembra que essa célula, unidade formadora de colônia, depois dela vem os blastos. Vocês lembram disso? A gente já falou sobre isso, né? Essa é a célula progenitora, vamos falar assim, da família, né? Tá. E essa unidade formadora de colônia, então, ela se compromete com os blastos a formar, no final, uma hemácia. Só que existe uma forma imatura de hemácia, que está presente tanto na medula óssea, como pode também cair no sangue, que é o reticulócito. Vocês lembram dele? É um pouquinho maior que a hemácia, menos acidófilo, e ele tem ainda restos de ribossomo livre. E é no ribossomo livre, ou polirribossomo livre, que a hemoglobina é produzida. É uma proteína que não sai da célula. A gente já discutiu sobre isso. Então tem uma certa vasofilia, né? O citoplasma do reticulócito. Tudo bem até aqui? Então isso é o normal. Quando a gente olha o sangue, faz uma punção aspirativa, claro que além de todas as células do sangue, nós vamos encontrar nessa família apenas dois tipos. Blasto não vem no sangue, né? Nós vamos encontrar os reticulócitos em torno de no máximo 1%, e os eritrócitos, ou as hemácias, ou os glóbulos vermelhos, né? Tá. Toda vez que o indivíduo, vamos falar assim, entrar numa situação onde existe uma baixa quantidade de oxigênio, ou uma hipóxia, como, por exemplo, o indivíduo sofreu uma hemorragia, o indivíduo subiu em altas altitudes, o indivíduo tem enfisema pulmonar, tudo condições onde a baixa de oxigênio vai existir, essa hipóxia vai existir. E isso é um estímulo para que os rins produzam e liberem a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que controla a eritropoiese, a formação de hemácias, produzidas pelo rim, ou pelos nossos rins. Então a gente considera os rins como uma glândula endócrina. Tudo bem? Vocês vão ver que já já eu vou mostrar outras coisas que ele produz e não só a eritropoetina. A gente conhece a função básica dele, que é produzir a urina, que é o produto final de um plasma extravasado, né? E a gente chama de filtrado glomerular, que é a primeira estrutura, né? Vamos falar assim, o primeiro produto que é produzido aí. Lá no final é a urina, né? Tá, então a gente já sabe a primeira função, a produção da urina, que é, na verdade, uma forma de excreção de várias coisas que a gente precisa eliminar. Os rins são órgãos excretores, mas a gente sabe também que ele produz hormônio. Tudo bem? Isso aqui a gente já tinha visto. A gente vai ver onde que essa eritropoetina é produzida, né? Tá, eu falei glândula endócrina, glândula. O rim, ou os rins, são glândulas, que são
próprio órgão. Como que é a história mesmo? Parênquima e estroma. Quem é o estroma? Cápsula, septos ou trabéculas, divide em lobo e lóbulo, que a gente não vê lobo mais no adulto, mas em rim fetal a gente vê esses lobos, depois eles se perdem, a gente não vê macroscopicamente, mas existe lobo e lóbulo, e a gente vai falar o que é um lobo renal e o que é um lóbulo renal. Já já a gente vai definir isso aí. Tá, então cápsula, tecido conjuntivo denso não lá, aquele septo do trabéculos, tecido conjuntivo denso, aquela velha história. E aquele que fica na intimidade do epitélio, dos epitélios que moram aí, estroma intersticial. Igualzinho, frouxo, rico em colágeno 3, a mesma história. Tudo bem até aqui? Quem é o parênquima? Quem é a unidade funcional do rim? Néfron, se eu não colocar o coletor. Se eu juntar o coletor no néfron, eu tenho túbulo rinífero, né, que a gente vai ver já já. Essas estruturas representam o parênquima renal. Tá, alguns colocam vasos e assim vai, tudo bem, mas basicamente é essa estrutura. O néfron ou o túbulo rinífero, que seria o néfron mais o coletor. Tudo bem até aqui? Então, essas estruturas estão envoltas pelo estroma intersticial, né? Que a gente vai ver já já. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos seguir. Outra coisa que nós já exploramos foi a vascularização, no sentido de definir o que é sistema porta. Esqueçam por enquanto o que está do lado direito. Tá, vamos olhar a primeira organização típica, onde uma arteríola, que está aí esquematizada em vermelho, sangue oxigenado, que normalmente ramos arteriais carregam sangue oxigenado, né? Ela se capilariza para formar, no final, ou esses capilares se unirem novamente para formar uma vênula, bem? E a vênula está em azul porque geralmente ela carrega o ramo venoso, sangue denso oxigenado, né? Então, todo capilar sanguíneo, ele tem uma extremidade arterial e uma extremidade venosa. Lembram disso? E aí mandam duas pressões. Tem a pressão da extremidade arterial hidrostática, que força a saída do plasma para fora. Basicamente, o plasma grande, o grande constituinte é a água, mas ele tem outros componentes, obviamente. Tá, se sai isso para fora, o que começa a acontecer lá dentro do sistema circulatório? Concentrar proteína, porque saiu predominantemente água. Aí na extremidade venosa do capilar, manda outra pressão. Quem é? Osmótica ou coloidosmótica das proteínas plasmáticas. E isso chama de novo de volta o que saiu. Nem tudo, né? Que a gente já sabe. Tudo bem? O que fica lá é um plasma extravasado. E aí o que vai acontecer? Um linfático vai coletar isso para formar linfa, né? Eu estou falando normal. E aí? Ainda resta um pouco lá que não forma toda a linfa. Como que eu chamo isso que restou aí? Líquido intersticial. Todo mundo lembra disso? É isso aqui que a gente está pensando nessa primeira figura aí dessa imagem. Tá. Vamos falar do que vem a ser então o sistema porta arterial e o sistema porta venoso. O que é sistema porta? É um vaso, que pode ser um ramo arterial ou venoso, entre duas redes capilares. A gente já falou sobre isso. Quando esse vaso é ramo arterial, o sistema porta é porta arterial. Quando o vaso é ramo venoso, o sistema porta é sistema porta venoso. A gente já conhece esse, tivemos na aula passada, a veia porta hepática, lembram disso? Como sistema porta lá do fígado, né? Antes dele, os capilares vinham do sistema digestório e depois a rede de capilares eram os capilares sinusoides do fígado, né? Hoje a gente vai começar a ver o sistema porta arterial, que é um vaso porta ramo arterial, no caso aí uma arteríola eferente, porque ela está saindo de uma estrutura que é chamada de corpúsculo renal. Só que antes dela tem uma rede de capilar, que é o glomérulo,
E depois dela tem outra rede de capilar, que são duas redes, na verdade. Aqui, após a arteríola eferente, ela pode se capilarizar em duas redes de capilares. Uma que vai ficar no córtex, que são chamados de capilares peritubulares, e outra que vai para a medula renal, que são chamados de vasos retos. A gente vai ver isso agora no próximo, na figura à esquerda, à direita, desculpa. Tá, então o vaso porta aqui é a arteríola eferente. Tudo bem? E reparem agora, essa rede inicial de capilares, que é o glomérulo, ela não tem uma extremidade arterial e uma extremidade venosa nesses capilares, o glomérulo em si. Ele é formado só por ramo arterial. Ele veio de uma arteríola aferente, que se capilarizou e saiu com uma arteríola eferente. É só ramo arterial. Por isso que está aí nessa tonalidade avermelhada. Tudo bem? E isso tem uma justificativa, que a gente já falou e nós vamos ver novamente, vamos recordar. Né? Tá, vamos olhar então. O rim, ou cada rim, ele tem duas regiões. A região cortical e a região medular. E a gente vai ver já já. É na região cortical que moram os corpúsculos renais, que é um dos constituintes do néfron. Vocês já tiveram isso em anatomia? O que é o corpúsculo renal? É essa estrutura redonda aí, ó. Que antigamente o pessoal chamava de corpúsculo de Malpighi. Isso não existe mais, ok? Corpúsculo renal. E lá dentro do corpúsculo renal, que é essa estrutura arredondada, mora o glomérulo, que é o tufo de capilares. Só capilares que vieram de ramo arterial, arteríola aferente, né? Tá. Reparem que na região cortical é onde mora o corpúsculo renal. Medula não tem corpúsculo renal. Estão vendo aí? É isso que a gente reconhece. Como que eu reconheço um corte de rim? Eu olho e falo, isso é rim, porque eu estou vendo o corpúsculo renal. Não tem nenhum outro lugar que tem isso. Fora isso, esses corpúsculos só moram na região cortical do rim, no parênquima cortical. Parênquima medular não tem corpúsculo renal. Tá, vamos olhar. Eles estão mostrando aqui, ó, vasos interlobulares. É uma artéria interlobular. A gente vai discutir isso, o que é lobo, lóbulo. É dessa artéria interlobular que vai originar a arteríola que a gente chama de aferente. Ela se capilariza lá dentro do corpúsculo renal e sai como arteríola eferente. E olha agora essa eferente. Na região cortical, ela se capilariza, formando o que a gente chama de capilares peritubulares. Por que peritubular? O que esse nome mostra? Ao redor de túbulo. Que túbulo? Proximal e distal, né? E aí a gente tem duas regiões desses túbulos renais, a parte contorcida e a parte retilínea. Tudo bem? A parte contorcida desses túbulos mora na região cortical. A parte retilínea mora na região medular. E essa parte retilínea, de proximal e distal, vão constituir a antiga alça de Henle, que hoje a gente chama de alça do néfron, junto com o segmento delgado. Então, aqui a gente está vendo uma rede de capilares peritubulares vindo de arteríolas eferentes. Tudo bem? E a outra rede, que também vem de arteríola eferente, é essa rede agora, vasos retos, que estão lá na medula, também vem de arteríola eferente. Então, duas redes de capilares são originadas depois do vaso porta, que é uma arteríola eferente. Só recordando o que é um vaso porta. A gente vai voltar e vou mostrar durante a sequência da aula, a gente vai voltar de novo a falar arteríola aferente, eferente, depois que a gente ouvir sobre a vascularização renal, de uma maneira geral. Eu quero que, no momento, vocês guardem que um sistema porta, nesse caso agora, tem um ramo arterial e duas redes capilares que o separam. Tudo bem? Uma é o glomérulo, que só tem vaso originado aí, extremidade arterial, não tem aí o capilar, a extremidade venosa. E o outro é extremidade arterial e venosa, apesar dele não estar mostrando aí o vermelho e o azul. Né? A gente vai voltar a discutir. Tudo bem até aqui? Tá. Por que será que o glomérulo não tem a extremidade venosa? Porque senão não formava o filtrado glomerular. Não tem como voltar, não pode voltar isso. Né?
Então, no momento em que ele cai aí, no glomérulo, só tem a pressão hidrostática. Não vai ter a pressão osmótica ou coloidosmótica. Bem? Que é essa imagem que eu já tinha mostrado para vocês. Quando a gente falou de pressões, né? Então, o normal é essa. Na arteríola tem a alta pressão hidrostática que força a saída de plasma nível capilar, né? Para fora. E aí a pressão osmótica ou coloidosmótica chama isso de volta, nem tudo, né? Por isso que está aqui baixa pressão. Que baixa pressão é essa? A hidrostática, né? Quem vai sobrepor ali é a osmótica ou coloidosmótica das proteínas plasmáticas, né? O que vai acontecer aí agora? A gente não tem isso. A gente não tem. A gente tem alta pressão hidrostática na arteríola aferente, capilares fenestrados, ela continua sendo alta e depois continua sendo alta na eferente. Ou seja, essa alta pressão é mantida para formar o filtrado glomerular. Tudo bem? Não tem como voltar. Ele está escrito aí, previne que volte o plasma, tem que formar o filtrado, obviamente. Né? Alguma dúvida até aqui? A gente já tinha falado sobre isso também. E olha, capilar fenestrado. Onde mais eu tenho ou encontro capilar fenestrado? Glândulas endócrinas, é uma delas. Né? Também tem das outras, que a gente vai ver as outras glândulas, hipófise, suprarrenal e assim vai. Né? Mas o rim não deixa de ser uma glândula endócrina. Pois não. Para o espaço subcapsular, o espaço urinário, erroneamente chamado urinário, porque não é a urina que cai ali, né? O glomérulo mora dentro de um espaço. Aí nesse espaço, e quem diz que reveste isso aí? A lâmina parietal do corpúsculo renal. E tem duas lâminas, a parietal e a visceral. Dois epitérios aí. Ele cai nesse espaço. Esse espaço é contínuo com a luz da porção contorcida do proximal. A gente vai ver tudo isso. Como se fosse uma capiagem. Tudo bem? Hã? Parietal. Lâmina parietal do corpúsculo renal. Ou corpúsculo renal, né? Porque o glomérulo é revestido pela lâmina visceral, que é o podócito. São os podócitos. A gente vai falar disso já já. Tudo bem até aqui? Tá, vamos seguir. Nós temos aqui duas imagens. A imagem à esquerda e a imagem à direita mostram as porções do túbulo proximal e do distal. A esquerda, HE ou HE, e a direita, tricrômio ou tricrômico. Perceba que com o tricrômio ou tricrômico, a gente vê o que está em azul aí. Como que eu chamo mesmo que está em azul? Estroma intersticial. Tudo bem? Em vermelho a gente não está vendo, ele se confunde. Mas existe aí. O que está em azul é colágeno 1. Não tem abundância de 3, obviamente, mas não cora o 3, né? A gente precisa fazer outros tipos de coloração. PAS, hibridação argêntica, não tricrômio, que cora colágeno 1, né? Tá. O que eu quero mostrar aqui? Primeira coisa. A gente não chama mais de túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. E todos os livros continuam trazendo dessa maneira. A gente chama de parte contorcida do túbulo proximal, parte contorcida do túbulo distal. Ou parte retilínea do túbulo proximal, parte retilínea do túbulo distal. Tudo bem? Ele tem duas partes, a contorcida e a retilínea, né? Nós estamos exatamente numa região que não dá pra gente falar se a gente está vendo a parte contorcida ou a parte retilínea. Pra gente falar que a gente está vendo a parte contorcida, a gente tem que ver o corpúsculo renal, porque é onde eles estão lá associados. A parte retilínea está lá na medula, associada à alça do néfron, que eles também fazem parte. A parte retilínea do proximal e do distal vão ser dois constituintes da alça do néfron, junto com o segmento delgado, que a gente vai ver já já. Né? Mas o que eu quero mostrar? É parte do cortical, e essa é a porção contorcida, porque a maioria está cortada transversal. Se a gente descer na medula, na alça do néfron, a maioria está cortada longitudinal, essas duas regiões. Então tem coisas que dá pra gente falar que tem mesmo no meio do corpúsculo renal. E outra coisa que chama muita atenção, qual é a diferença do proximal em relação ao distal? Tanto no HE ou HE, como no tricrômio proximal e o distal. Primeiro, quantidade. Não é? Não parece que tem muito mais a parte contorcida do proximal que a do distal?
Hein? O lance é que ele é maior. Maior comprimento. E na hora que ele é todo contorcido, todo enrolado, quando eu faço um corte, eu pego pedaços às vezes do mesmo, não dá pra gente falar. Mas ele é muito maior que o distal, essa porção contorcida. Então por isso que a gente aparentemente vê mais proximal, né? E depois a cor, vocês conseguem ver? O proximal sempre é mais corado do que o distal. A que se deve essa acidofilia? Citocromos mitocondriais. Essas células são supercélulas, não que essas não sejam, a do distal. Transportadora de íons. Muito transporte ativo que a gente vai ver aí. E precisa de energia. As mitocôndrias ficam naquelas lojas basais. Tudo bem? Essas células têm borda estriada para fazer uma grande absorção. É aí que dá uma grande absorção, o que acontece uma grande absorção do filtrado, dos componentes do filtrado molecular. Muito mais do que do distal. Né? Peraí só um minutinho. Fora isso, olha o diâmetro. O proximal parece muito mais desenvolvido, mais robusto do que o distal. E é mesmo, porque aí a maior funcionalidade dessa reabsorção, absorção, secreção é no proximal. O distal também vai fazer, mas muito menos. Né? Pode falar. Já respondi? Tá. Então, eu já estou adiantando algumas coisas, né? Porque a gente está falando de estroma intersticial, a gente está falando de néfron, um dos componentes do néfron são as porções contorcidas do proximal e do distal e as retilíneas, só para adiantar um pouquinho. E voltei a falar sobre isso, além do estroma intersticial, para mostrar a acidofilia. Essa acidofilia tem a ver com citocromo mitocondrial, que a gente já viu em outras regiões. Né? Não foi só aqui. Tudo bem até aqui? A estrutura que tem mais no proximal, ela é uma célula transportadora de íons. Muita mitocôndria nas lojas basais. Okay? Posso seguir? E essa é a célula, o esquema dela. Vamos olhar aí. Essa região basal mostra aquelas lojas basais onde as mitocôndrias ficam, aquelas interdigitações basais cheias de mitocôndria. E o transporte ativo acontece aqui, em capilares que ficam nesse interstício. Que capilar? Eu sei que o corpúsculo renal tem capilar fenestrado. E aqui, qual será que vai ser o tipo de capilar? Contínuo. Tudo bem? Tá. Reparem que a porção apical dessas células, isso está representando um proximal, né? A porção contorcida, olha o corpúsculo renal aí. A porção contorcida, a porção apical dessas células tem, claro que isso aqui é um esquema borda estriada, conjunto de microfilos, né? Para fazer uma intensa ou facilitar a reabsorção ou absorção de coisas que estão aí na luz. Deu filtrado, né? Tá, então ele vai fazer aí água, que vem por aquaporina, íons, transporte ativo, algumas proteínas pequenas, todos os aminoácidos, glicose, tudo no proximal. Não que o distal não faça, mas bem menos. E ele vai excretar coisas, prótons, creatinina, amônia, substâncias estranhas como a penicilina. A gente vê a penicilina na urina, quando a pessoa toma antibiótico, né? No caso, a penicilina, ela cai lá na urina. Uma urianálise você consegue ver, ou detectar ela, né? Então, só para mostrar que é o proximal que vai fazer, vamos falar assim, desempenhar muitas funções aí, muito mais que o distal, e a gente vai voltar a falar sobre isso, né? Vamos olhar esse corte histológico. Proximal, distal, bem diferente um do outro. A luz do distal é mais ampla. A do proximal é mais fechada. O proximal ele tem uma parede mais delgada. Aqui tem outros proximais, né? Mais delgado. O outro uma parede mais robusta, mais alta. Né? Tudo bem? Dá pra gente ver perfeitamente aí. Estroma intersticial entre eles. Isso aqui é a região cortical do rim. Isso tudo é o corpúsculo renal. E lá dentro é o glomérulo. Tudo bem? Henrico, esse espaço em branco é o que fica abaixo da lâmina parietal do corpúsculo renal. Ele é chamado de espaço subcapsular, porque é uma cápsula, ou espaço urinário, erroneamente urinário, porque o que cai aqui não é urina, é filtrado glomerular. Mas ainda eles continuam falando de espaço urinário. Então o filtrado plasma cai aqui, e a primeira, esse espaço onde mora o glomérulo, ele é contínuo com a luz proximal, tá aí sendo mostrado. Tudo bem?
Isso aqui é o polo urinário do corpúsculo renal, porque ele tem também do lado oposto o polo vascular. O que é o polo vascular? Onde entra a arteríola aferente e onde sai a arteríola eferente. Né? A gente vai voltar a falar só do corpúsculo renal. Tudo bem até aqui? Conseguem ver que nesse corpúsculo renal tem vários núcleos? Vocês conseguem ver lá dentro? Que células estão aí? Uma eu sei. Que tem que ser, que é capilar. Que célula que mexe capilar? Endotélio. Então um desses núcleos aí é endotélio. O que mais? O que mais? Alguém sabe? Podócito, que é o epitélio visceral. Tudo bem? Tem a lâmina parietal e tem a lâmina visceral. É o epitélio modificado. Que está aí abraçando esses capilares. E tem, entre aspas, células de defesa, célula que vai sustentar, elas chamam no conjunto mesângio intraglomerular. Se eu tenho intraglomerular, quem que eu vou ter também? O extraglomerular. A gente vai ver depois. Então existe aí uma denominação que vocês ouviram ainda, mesângio. A gente vai voltar a falar. Tudo bem? Dá para falar quem é quem? Não dá para falar, é difícil. Isso é um núcleo de uma célula endotelial, isso é uma mesangial. Não dá, complicado. Em microscopia de luz. Tudo bem? Tá, vamos seguir. Nenhum corte histológico tem corpúsculo renal, só o rim. Por isso que quando a gente olha e vê essa estrutura, eu tenho certeza, eu bato e falo, isso é rim. Não existe outra coisa. Né? E vou além. Que região do rim? Região cortical. Só na região cortical moram os corpúsculos renais. Tudo bem até aqui? Dá para perceber que o epitélio, ou a lâmina parietal do corpúsculo renal, é um epitélio simples pavimentoso? Estão vendo aí? É um epitélio simples pavimentoso, a gente vai ver já já. Né? Tá, vamos seguir. A grande função do rim é a excreção. Mas ele não é o único órgão excretor que nós temos, né? Existem outros órgãos excretores, por exemplo, ele excreta. Excreção é diferente de secreção, né? Preciso eliminar essas coisas, não vou usar mais, a célula não vai usar, né? Então, compostos nitrogenados que os rins fazem, né, eliminam, ureia, ácido úrico e assim vai, não é só o rim que faz isso, a pele também elimina, né? Água, além dos rins, pele, pulmões, sais de uma maneira geral, a pele junto com eles, dióxido de carbono, aqui não, só os pulmões. Então aqui nós temos uma imagem, uma tabelinha de órgãos excretores e quem são, além dos rins, os outros excretores, né? Tá. Algumas drogas aparecem na urina, como esse tipo de antibiótico, que pode ser aí detectado, e a célula, ou os nossos rins, vão conservar coisas que ainda serão utilizadas. Então, por exemplo, glicose, a não ser que o indivíduo tenha diabetes, né? Mas glicose toda é absorvida, aminoácidos, ele não elimina isso, né? Pequenas proteínas, água, ele vai tentar conservar ao máximo. A nossa urina é uma urina hipertônica, normalmente, quando a gente não muda aí o dia a dia de tomar muita água e assim por diante, né? Mas ela é hipertônica, tudo bem? Então existe tanto a excreção por esses órgãos quanto a conservação de algumas coisas que ele vai reabsorver. Por isso que o proximal tem aquela borda estriada muito desenvolvida, né? Todo livro tem esse tipo de informação. Vamos olhar, além da eritropoetina, que ela é aí um hormônio produzido nos rins, outras coisas que os rins também secretam. Então, além de excretar, além de absorver coisas que são necessárias, ele também faz secreção. Uma delas a gente já conhece, a eritropoetina. Existe também a renina, que é um hormônio que controla a pressão e o volume sanguíneo. A gente vai falar do sistema renina, angiotensinogênio ou angiotensina, bem rapidamente, que é a fisiologia que vai tratar mais disso com vocês, né? A gente vai ver aí essa situação. Tá, a gente vai ver já quem que produz, que células de cada local produz esses tipos de secreção que nós estamos falando. Que mais? O rim, ou os rins, convertem, ou na verdade, não posso falar,
produzem uma vitamina, né? De certa maneira, pela conversão aí do calcitriol em vitamina D. E aí a paratireoide está associada a essa função. O que mais? Os rins também produzem prostaglandina, que tem muito a ver aí com processos inflamatórios, também com regulação da pressão sanguínea e assim por diante. Ou seja, estou mostrando 4 coisas que ele secreta. A gente vai voltar a falar. Estou falando só em função: excreção, absorção, secreção. Né? A lipoproteína mais famosa é a renina também, mas ele também desempenha a função de secretar a vitamina D, como também a prostaglandina. Tá, vamos olhar o esquema. O esquema está mostrando então que o rim se divide em região cortical e medular. E existe uma região aí que a gente chama de, vamos falar assim, arqueado ou arciforme do rim, vamos falar que é o meio entre a região cortical ou cortical mais profunda e o início da medular, que é essa região onde ele pôs esse tracejado aí, né? A gente vai voltar a falar novamente. O início da medula, o final do córtex. E vamos ver o néfron. O néfron, então, ele é constituído pelo corpúsculo renal, eu estou passando aí a ponteira dele, que contém o glomérulo lá dentro. O glomérulo é o que está em vermelho, é o tufo de capilares, só oriundos de ramo arterial. Por isso que ele está todo vermelho. Essa é a arteríola aferente que está chegando aí, e ela veio de uma artéria interlobular. A gente vai ver isso depois. E essa é a eferente, que é o vaso porta, que está saindo depois do tubo de capilares. É o vaso porta, a eferente aí. E olha o espaço em branco. O espaço em branco é o espaço subcapsular, o espaço urinário, onde mora o glomérulo. Né? Esse espaço em branco é contínuo com o espaço onde tem essas bolinhas em vermelho, representando o plasma, o filtrado glomerular, o plasma que extravasou, passando pela porção contorcida do proximal. E ela mora lá na região cortical. A porção retilínea do proximal já vai começar a fazer parte da medula, que junto com o segmento delgado e a porção ascendente retilínea do distal formam a alça do néfron, a antiga alça de Henle. Moram tudo na medula. Depois a porção contorcida do distal, que está aí na região cortical de novo, né? Porções contorcidas do proximal e do distal moram na região cortical. E as porções retilíneas do proximal e do distal com segmento delgado na região medular. Né? Tudo isso é o néfron, até o final da porção contorcida do distal. Se eu juntar a ele o coletor, a gente tem o que é chamado de túbulo urinífero. Tudo bem até aqui? A gente vai parte a parte na aula, olhando cada região. Então, o que eu quero que vocês guardem é que o néfron, além dele excretar, além dele absorver, ele também secreta coisas. Tem regiões específicas dele que vão fazer essa secreção. E a gente vai ver durante a aula. Tudo bem? Tá, vamos seguir. Outras funções, que é também a gliconeogênese. O córtex renal é capaz de fazer a gliconeogênese, como outros órgãos fazem também. Tudo bem até aqui? Então, excreção, absorção, secreção, gliconeogênese. Né? E a gente acabou de ver aí funções renais. Tá, vamos entrar no sistema, então, urinário. Ele é formado por um par de rins, por um par de ureteres, por uma bexiga urinária, né, que elimina aí como produto final, no caso aí já no ureter já é a urina, né, armazena temporariamente essa urina e elimina essa urina por meio extracorporal, vamos falar assim. E a eliminação acontece através da uretra. E a gente rapidamente vai falar a diferença que tem entre a uretra masculina e a feminina, né? A feminina é muito mais curta do que a masculina, que é muito maior. E tem 3 regiões distintas. Tem a parte prostática, a parte membranácea e a parte peniana da uretra masculina, né? As mulheres têm tendência de ter mais infecções urinárias pelo fato da uretra ser curta, comparada do homem, não é que ele nunca tem, ele vai ter, mas comparada do homem que é mais longa, né? E a gente vai voltar a discutir isso aí.
As 3 regiões da uretra masculina, elas são distintas em termos de mucosa. O que faz a gente olhar e falar, isso é a parte prostática, isso é a parte linfanásica, isso é a parte peniana. Tudo bem? Que a gente vai aprender a reconhecer aí. Tá, a gente acabou de falar dos rins, funções básicas. Ureteres conduzem a urina, sem modificar, já é urina, né? A bexiga armazena temporariamente essa urina e a uretra elimina o meio extracorporal. Tudo bem até aí? Claro que a grande estrela são os rins, né? Funcionalmente, quem é aí o órgão responsável pelas funções desse sistema são os rins, se a gente for pensar, né? Acima, no polo apical de cada rim, nós temos essas 2 glândulas, um par, né, de glândulas, que são hoje chamadas de suprarrenais, antigamente adrenais, e que a gente vai estudar essas 2 glândulas endócrinas na aula de sistema endócrino. Tudo bem? Se elas estão tão intimamente associadas, essas 2 glândulas, na verdade elas compartilham aí um conjuntivo. Tudo bem? A gente vai falar desse compartilhamento, dessa cápsula e assim por diante, né? Entre essas 2 glândulas aí presentes. Tá, vamos seguir. Nós temos aí o nosso néfron, então, com o coletor. Então, se eu pegar toda essa estrutura, é o túbulo urinífero, né? Se eu tirar o coletor fora, é só o néfron. E quando eu olho esse córtex histológico corado pelo tricrômico, eu sei que eu estou vendo o rim. E o que me faz levar a essa conclusão? A presença dos corpúsculos renais. E ainda rim em região cortical, que a gente já tinha falado, né? Reparem que ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo denso modelado lá fora. Os septos ou trabéculas, para dividir ele em lóbulos, a gente vai aprender o que é cada um. Eles não são visíveis, mas a gente vai aprender. E o estroma intersticial que fica entre as porções contorcidas do proximal e do distal. Olha como o distal é bem mais claro, menos corado. Quando a gente olha, parece que tem muito mais proximal do que distal, né? Que é aquilo que eu falei, ele é muito mais comprido, né? Por isso que ele se destaca em relação ao outro. E é aqui que as grandes funções acontecem, né? Principalmente em termos de excreção e reabsorção, né? Vamos olhar o corpúsculo. Essa área branca que existe nele não é artefato de técnica. Onde mora o glomérulo, é o espaço subcapsular ou espaço urinário. Não é artefato, isso tem que existir, né? Qual é o grande erro aí? A pessoa olhar e eu olhar e falar assim, como que eu denomino essa estrutura aqui como um todo? Glomérulo. A gente vê um monte de gente falando errado. Vocês vão ver isso ao longo aí do curso de vocês. Apontar uma estrutura dessa e falar, isso é um glomérulo, não. Isso aqui é um corpúsculo renal. O glomérulo mora lá dentro, é diferente, né? Tudo bem? Tá. Pode falar. O espaço em branco é chamado de espaço urinário ou espaço subcapsular. É mais fácil falar subcapsular porque fica embaixo de uma cápsula, né? Pois não. Sim. Isso. Lâmina parietal e corpúsculo renal. Ou cápsula. Pois não. Eu falar no caso espaço de Balma também? Não, porque a gente não fala mais. Não fala de corpúsculo de Malpighi, não fala de espaço de Balma. Antigamente esse espaço a gente fala de espaço de Balma. Não usa mais isso. Né? Tudo bem? Pode falar. Professora, quando você fala do túbulo urinífero, quando você fala coletor, é tudo? Eu considero tudo igual. Tá. Porque tem gente que fala que o finalzinho do distal jogando no ducto é o túbulo. Eu considero tudo junto. Tudo é uma coisa. Isso é muita confusão isso aí. Ok? Vamos falar tudo ducto para padronizar e ficar essa conta depois. Posso seguir, pessoal? Vamos seguir. Tá. Quando a gente olha um indivíduo, então, só para a gente pensar em posição dos rins, né? E o tamanho, que é bem semelhante ao coração, que é a mesma coisa de um punho cerrado, o tamanho do coração é o tamanho dos nossos rins, né? Eles ficam nessa posição macroscopicamente, e isso é muito importante no seguinte sentido. Às vezes a gente sente uma dor terrível nas costas e não associa com rim. E às vezes pode ser um problema renal. Só para chamar atenção nesse sentido, né?
Os rins são órgãos retroperitoneais, estão fora de cavidade peritoneal, né? E eles ficam exatamente posicionados dessa maneira. Então tem que ter muita presença, né, de falar, pode ser algum problema renal e eu estou aí com hipnoia, né? Tá, o seguinte. Quando a gente olha os rins, primeiro, qual é a cor deles? Macroscopicamente, claro que não na anatomia fixa, mas mesmo fixado. Muito vermelho ou marrom. Por que isso? Muito sangue passando ali. Tem o fígado, tem o baço, tem a mesma cara. Porque tem muito sangue, né? Tudo bem? Tá. E ele parece um feijãozinho. A gente vê ele. Ele tem duas superfícies macroscópicas. Convexa, que é essa face lateral, e côncava, que é essa face que tem a concavidade, a reentrância. Tudo bem? Então a gente está olhando aí exatamente com essas duas estruturas, né? Em corte histológico, se fosse um rim humano, ele não cabe numa lâmina. Ele não dá pelo tamanho dele. A gente usa normalmente rim de roedor, aí ele cabe direitinho, inteirinho lá, né? Mas tem diferenças com o rim humano, que a gente vai ver qual é essa diferença. E a gente consegue ver aqui duas cores distintas. Vocês conseguem ver macroscopicamente? Essa região menos avermelhada é a região do córtex. A região mais avermelhada é a região da medula. Tudo bem? Quando a gente abre aí o rim, né? Macroscopicamente. Vamos olhar o esquema. Então, o córtex renal é essa região que a gente está mostrando exatamente na periferia abaixo da cápsula e entre essas estruturas mais coradas, que a gente chama de pirâmide renal. Como que eu vou imaginar essa pirâmide? Uma estrutura triangular. A base dela, né, uma ponta desse triângulo fica voltada para a pelve renal e a base fica voltada para a região cortical, né? Então vamos contar quantas pirâmides renais tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse esquema. E aí vocês vão olhar nos livros textos e eles falam, o rim humano tem de 8 a 18, tem de 5 a 10, cada hora é um número. O que tem que saber? Que ele tem mais de uma pirâmide renal. Claro que não é 2, não é 3, é 5 para mais, né? Por que é importante saber disso? Porque uma pirâmide renal, que é medula, parênquima medular. Quem que mora mesmo no parênquima medular, que a gente já viu? A alça do néfron, lembram disso? E como que eu chamo os capilares mesmo? Não sei se vocês já guardaram. Vasos retos. Tudo bem que moram aí. Eu não tenho corpúsculo renal nessa pirâmide. Tá claro? Tá. Então, uma pirâmide mais, que é parênquima medular, mais o parênquima cortical que a envolve, tudo bem? Em volta de toda a pirâmide, forma um lobo renal. Lobo. Então, o rim humano, ele é multilobar. Dá para entender isso, né? O rim do roedor, que a gente vai ver na maioria das lâminas, ele é unilobar. Ele tem uma pirâmide só. Então dá para você olhar, às vezes você está olhando cortes histológicos em a transdigital, que vocês estão procurando aí figuras, e vê só um lobo. Você fala, isso não é humano, né? Só tem um lobo. O humano tem mais de um, né? Então a gente também dá aí o rim, poderia ser humano, multilobar. Tudo bem? E quem que mora nesse parênquima cortical aí? Corpúsculo renal, as porções contorcidas do proximal e do distal, que a gente já sabe. Claro que não estão voando, tudo estroma intersticial aí, né? E que mais? Como que eu chamo os capilares que moram aí, que circundam eles? Peritubulares. Moram tudo nesse estroma. Ok? E a gente vai ver isso na lâmina. E aí, o que o desenho está mostrando ainda, né? A suprarrenal em cima de um dos rins, no polo superior de um deles. Entrando aí a artéria renal, saindo aí a veia renal. Lá dentro ela vai, claro, a artéria renal vai se, vamos falar assim, ramificar, diminuir o calibre. E cada artéria que vai diminuindo o seu calibre, ramificando, ela vai receber um nome e é muito fácil, porque é exatamente a região que ela corre. Vocês vão ver, acho que vocês viram lá na anatomia essas denominações, né? Para a gente não é tão importante todas as denominações, porque a gente não vai ver os vasos calibrosos microscopicamente. Para a gente é importante a arteriola aferente, eferente, glomérulo, isso é importante, né?
que a gente consegue enxergar. Agora, o resto, mais macroscópico, não. Mas mesmo assim a gente vai falar, né? Logo, é uma pirâmide mais uma pirâmide que é parênquima medular, mais o parênquima cortical que a envolve. Tudo bem? Cada região desse parênquima cortical tem um nome, que já eu vou falar. Seria a parte das colunas. Isso, coluna renal, arco cortical, já a gente vai falar. Tá, então vamos ver, a artéria renal está entrando aí, vai se capilarizar lá, quando ela capilariza ela forma o glomérulo, ela pode formar a arteríola referente aos capilares peritubulares dos vasos retos, aí volta todo o ramo venoso e sai desse rim como veia renal, né? A gente vai falar sobre essa vascularização. Tá, é na região da pelve renal, que além desses vasos que estão entrando e saindo, calibrosos, que a gente tem o início do ureter. E aí, no final de cada pirâmide, que é o pequeno cálice, vários pequenos cálices juntam num cálice, maior, menor, que vocês já devem ter visto, né? Aí a gente já tem epitélio de transição. Então lá no rim, eu tenho, além do epitélio de transição, outros epitélios. A gente já viu o corpúsculo renal, que é epitélio simples pavimitoso. A gente vai ter o de transição na pelve renal. A gente vai ter o simples cúbico nos túbulos proximais. Tem vários epitélios ali. Né? Não é só o de transição, tudo bem? Que a gente vai ver passo a passo. Então é só um esquema inicial, para a gente ver que quando a gente abre o rim, a gente vê o que está mostrando aí no esquema. Alguma dúvida? Vamos seguir. Tá. O estroma é cápsula, que emite septos ou trabéculas, tudo bem? Subdivide essa glândula em lobo e lóbulos, eu já sei que é um lobo, e que o rim humano é multilobar. Já a gente vai ver definição de lóbulo, né? Tá. E o estroma intersticial, que a gente já falou. Mas aí, olha agora. Eu tenho cápsula adiposa ou gordura perirenal e tenho fáscia renal ou fáscia fibrosa. Isso aqui é anatomia macroscópica. Quando a gente coleta um rim, a gente não vê essa cápsula adiposa e a gente não vê essa fáscia renal. A gente só vai ver a cápsula do rim. Tudo bem? Isso é depois dessa cápsula renal, né? É essa cápsula adiposa ou gordura perirenal que é compartilhada com a adrenal. E é ela que mantém os rins na posição normal. Porque se essa gordura for consumida, o rim vai sofrer uma queda. E a gente chama isso de pitose renal. E ele não vai funcionar normalmente como ele funciona sem ter essa queda. É muito importante essa gordura aqui. A que a gente acaba consumindo se a gente entra aí em períodos de grandes dietas, né? Essa gordura é consumida. Tá, vamos seguir. O parênquima do rim é dividido em parênquima cortical e medular. Eu já sei as estruturas que moram rapidamente em cada um. A gente vai ver de novo. Então eu tenho que agora colocar a unidade funcional do rim, que é o túmulo urífero, ou o néfron, se eu quiser, sem o coletor, dentro desse parênquima. Eu já sei quem que mora na região cortical e quem que mora na região medular, né? Tá, já falamos que é uma glândula. Extremamente vascularizado, por isso a grande função dele é extravasar o plasma para formar o filtrado, para formar no final a urina, né? Muito sangue passando por aí é que dá essa coloração macroscópica dele e ele está associado a essas glândulas suprarrenais. Nenhuma novidade, né, que a gente já tinha falado. Vamos seguir mais um pouquinho. Essa região da pelve renal, então, é a região de entrada e saída de grandes vasos, né? Entrando a artéria, saindo a veia renal, e a região do início do ureter, que já tem aí grandes cálices, pequenos cálices, e o próprio ureter aí é epitélio de transição, né? Tá, vamos olhar um corte transversal, macroscópico e a imagem anatômica, radiológica, tô falando errado, né? Só para mostrar. Primeiro, que os rins são retroperitoneais. Isso aqui é a cavidade peritoneal. Quem é isso que eu estou passando a ponteira aqui, ó? Que peritônio é esse? Parietal. Reparem como ele está fora da cavidade. Está fora, retroperitoneal, né? Tá, então eles estão aqui, moram aqui, os dois pares, né? Um par, aí os dois rins. E aí a gente vai ver a cápsula que está grudado nele, que é o que a gente vê no corte histológico. Depois a gente vê vamos falar, gordura perirenal ou cápsula adiposa, que ele compartilha com a adrenal. E a fáscia renal
Tá fora ainda, mais longe ainda. A gente não vê ela, ok? Só para lembrar o que é visto aí no corte histológico, né? Tá, vamos seguir. Essa é a cápsula. Qualquer corte histológico de rim, obviamente, a não ser que eu observe e pegue só a medula, né? A gente vai ver lá externamente uma cápsula de tecido conjuntivo denso não ordenado. Que aqui está em róseo, porque é HE. Poderia estar azul se fosse dicrômico de Comori, como vocês viram anteriormente. Isso vai mudar dependendo do corante que foi utilizado, né? Tá, eu não vejo septos ou trabéculas partindo dela. Isso é quando o rim está se formando. Já tiveram embriologia ou não? Lá vocês vão ver lobo e lóbulo, a formação. Aí dá pra gente ver esses septos partindo da cápsula. O rim adulto, a gente não vê isso. Mas a gente vê e consegue definir o que é um lobo e o que é um lóbulo, né? E a gente vê essa estrutura aqui, ó. O que é esse conjuntivo frouxo que eu estou entre ou revestindo ou envolvendo essas partes contorcidas do proximal? Estroma intersticial. Tudo bem? Tudo isso é proximal. Tudo isso é proximal. Ok? Vamos seguir. Tá, vamos lá então voltar para os rins e vamos falar das estruturas. Cada estrutura dessa, então, é uma pirâmide medular. Tudo bem? Medula. E a gente vê várias pirâmides aí. Então, esse rim que está nesse esquema, ele poderia ser um rim humano. Ele é multilobar. O que é um lobo mesmo? É uma pirâmide mais o parênquima cortical que a envolve. Tudo bem? Tá. Então, repare aí que o autor fez um tracejado para separar o córtex da medula. Só que envolvendo a medula, eu também tenho região cortical, parênquima cortical. E isso é chamado de coluna renal. Macroscópico, hein? Tudo bem? Tá, vamos seguir. Pirâmide renal, pequenos cálices, né? Depois a gente vai ter um cálice maior. Já é tudo no que está em verde aí, nessa figura em negro, já é tudo epitélio de transição. Ele começa aí logo no final do rim. Logo nos primeiros cálices já começa a ter epitélio de transição, né? Só para relembrar isso, né? Tá, vamos seguir. Então o córtex e a medula, parênquima cortical e medular. Nós temos as colunas renais, antigamente chamada coluna de Bertin. Esse nome hoje não existe mais. E esse que fica na base da pirâmide, o parênquima cortical, que eu estou passando a ponteira, tudo aqui que eu estou passando a ponteira, é chamado macroscopicamente de arco cortical. Então olha o que eu vou falar. Corpúsculo renal, ou voos, né? Tem milhares, milhões. Os corpúsculos renais, mais as porções contorcidas do proximal e do distal, mais o estroma intersticial dessa região, moram no arco cortical e na coluna renal. Tá certo? Que é o parênquima cortical. Tudo bem? São duas denominações. Né? O que fica embaixo da cápsula, arco cortical. E o que fica entre as pirâmides, coluna renal. Né? Tudo aqui a gente vai encontrar néfrons. Desculpa. Partes do néfron. Corpúsculo renal com glomérulo, mais as porções contorcidas do proximal e do distal. E na medula? E na medula? Vamos falar do parênquima medular. Eu já sei quem mora aí. A alça do néfron. Né? Claro que com o estroma intersticial, claro que com a vascularização aí, que são os vasos retos. Né? Vamos lá falar. Pirâmides renais, e olha como isso muda. Cada lugar que vocês vão olhar, o rim humano tem de 6 a 12, de 8 a 18, de 5 a 15. Cada um vai falar uma coisa. Né? Mas olha agora, partindo da base de cada pirâmide, vai subir o parênquima medular. Vai formar um raio partindo aí, mas são vários raios. Então, o esquema não está mostrando, mas da base de cada pirâmide renal, que é medula, vai subir vários prolongamentos dela que são denominados de raios medulares. Medula. Tudo bem? O que vem a ser o lóbulo? É um raio medular mais o parênquima cortical que o reveste ou envolve. Como que eu chamo mesmo o parênquima cortical dessa região? Arco cortical. Então o lobo é uma pirâmide, vamos falar, mais
arco cortical, e 2 colunas renais. Isso é lobo. E o lóbulo é um raio medular mais o arco cortical. Tem que saber isso? Tem. De cabeça para baixo, deitado, em pé. Tem que saber. Não tem como, tem que decorar, não tem como. Né? Vamos seguir. Reparem agora um outro esquema para mostrar. O que o autor está mostrando? Vamos olhar em cinza. O fundo aí. O que é o cinza? Parênquima o quê? Cortical. No cinza. Eu tenho o arco cortical, que é nessa região aqui que eu estou passando a ponteira. Cinza. E entre as pirâmides. Arco cortical e coluna renal. Tudo bem? Em roxo. O que é o roxo? Pirâmide. Parênquima medular, é a pirâmide. Só que partindo da base dela, sobem os raios medulares em verde. O verde mais o roxo é tudo parênquima medular. Tudo bem? O que vem a ser o lobo? O lobo é uma pirâmide mais o parênquima cortical. O que é o lóbulo? Um raio medular mais o parênquima cortical. Vamos dar nome para esse parênquima cortical. Um lobo, uma pirâmide mais 2 colunas renais e o arco cortical. E no raio, lóbulo, né, é um raio medular mais o arco cortical. É o nome aí do parênquima cortical. O que mais que o autor desenhou aí? A região dos pequenos cálices, a base de cada pirâmide, a ponta dela, né? Não é a base, é a ponta dela. Forma os pequenos cálices, a reunião de 3 pequenos forma o grande, tudo já que está em negro aí é epitélio de transição, e eles vão continuar com a porção mais, vamos falar assim, a luz mais dilatada do ureter, né? E continua com o ureter, depois ele leva embora a urina. A artéria renal entrando e se diminuindo o seu calibre, né? E a veia renal recolhendo, né? Voltando, né? O mesmo trajeto da região arterial, voltando para as mesmas denominações, só que agora ramos venosos menos calibrosos e vão se unindo em mais calibrosos para sair dessa região aí como veia renal. Alguma dúvida até aqui? É muito nome, tá? Pois não. É o verdinho. Não, sim, o verdinho, mas o que é? É só Parênquima. um ladinho, parênquima. Não sei como tu fala que é a base particular se tem os raios medulares no meio. Aqui você tem 2 cores, você tem o verde e você tem o cinza. O verde é medula, o cinza é córtex. Não é uma região só cortical. Não. Foi o que eu falei. Tudo que é cinza que você está vendo aí é parênquima cortical. Tudo bem? Só que esse verdinho, que é medula, ele mora no parênquima cortical também. Ele, na verdade, não é que ele mora. Ele tem uma projeção dela para o parênquima cortical. Qual é a sobreposição dos dois? E aí, quando eu falo uma laminar, Você vai ver. Deixa eu te apresentar. Tá? Perfeitamente. Deixa eu chegar na lâmina. Ok? Por enquanto, guarde o esquema. Pode falar, Jones. O raio está dentro do arco? O raio está dentro do arco. Exatamente. Que é o que a Davi estava perguntando. Então aqui não é uma região só de parênquima cortical. Não, ele tem os raios medulares. Mas aqui é só de parênquima cortical. Né? Mas os raios também fariam parte do lóbulo. Os raios medulares fazem parte do lóbulo. Do lóbulo, mas também do lóbulo. Sim, claro, acaba fazendo. Tudo bem? O rim humano é multilobar e multilobular. Eu tenho milhões de lóbulos. Lobo eu posso contar. Vamos contar quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobos. Quantos lóbulos? Eu tenho que contar cada raio desse para falar quantos lóbulos vai ter. Isso mesmo. O lóbulo acaba fazendo parte do lobo. Óbvio. Dá para ver isso perfeitamente no córtex lógico. Posso seguir? Sim. É uma continuidade da pirâmide.
tem medula. Isso. A coluna renal é esse cinza que eu estou mostrando. Esse cinza aqui. E o arco cortical é esse que está aqui em volta dos raios medulares. Coluna renal e arco cortical é tudo parênquima cortical. É o nome deles, dessas regiões. O parênquima renal é a soma do parênquima cortical com o parênquima cortical. O parênquima renal é a soma do parênquima cortical em todas essas regiões mais o parênquima. Alguém mais? Então, no caso, seria mais correto eu falar que o lobo, em vez de falar raio medular mais parênquima cortical, eu falaria raio medular mais arco cortical? Tanto faz. Tanto faz. Se você quiser denominar, dar o nome para esse parênquima cortical, você fala dando o nome para ele. Se você quiser só parênquima cortical, parênquima cortical. É que o córtex tem nomes, né? Tudo bem? Posso seguir? Pois não. A parte do córtex que está associado com o raio é o arco cortical. A coluna é essa aqui. Não está associada com o raio. A coluna está associada com a pirâmide. Posso seguir? Então, vamos lá. O que o autor tirou aí do rim? O que é isso aí? Um lobo. Ok? Um lobo. Vamos contar quantos lobos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Claro que ele tirou aí. 6, 7. Então o que é o lobo? O lobo é uma pirâmide mais o parênquima que a reveste, o que a envolve. Vamos fazer aqui uma pirâmide mais o parênquima cortical que a envolve. Tá. Só que eu sei que da base da pirâmide, partindo para essa região do parênquima cortical, partem quem aqui? Raios medulares. Tudo bem? Mas é o parênquima que envolve na lateral também, porque no corte aí... Tudo. O da lateral e o arco cortical. Tudo é lobo. Tá, ele está mostrando um lobo, né? E ele já colocou o néfron lá dentro. Tá em amarelinho o néfron. Só para mostrar para vocês que o corpúsculo renal e o glomérulo, mais as partes contorcidas do proximal e do distal, moram no parênquima cortical. E essa região da alça do néfron, os segmentos retilíneos do proximal e do distal, mais o segmento delgado, moram na medula renal. Tudo bem? Posso seguir? E no raio medular? Isso aqui está na medula, o que não tem no raio medular? Porque é medula, né? A gente vai ver já. Guardem por enquanto isso. Tá. Olha os vasos chegando aqui. A artéria renal. E ela vai subir no estroma entre as pirâmides. Artéria renal. Se isso aqui é um lobo, como que ela vai ser chamada aqui? Interlobar. Entre lobos. Tá, aí ela vai dobrar, vai ter outra ramificação dela. Ela vai ficar entre a pirâmide e o arco cortical. Então ela vai subir e agora ela vai na base da pirâmide. Como que eu chamo essa artéria, a continuidade da artéria renal? Arqueada ou arciforme. Ela faz um arco. É o nome dela. Aí ela vai subir, essa arqueada ou arciforme, no estroma, obviamente, mas o que vai estar ao lado de um raio medular. Tudo bem? Esse estroma aí que está ao lado do raio, que é córtex, né? Estroma. Mas eu sei que um raio mais esse parênquima cortical que está envolvendo ele forma um lóbulo. Aí ela vai chamar aqui em cima de artéria interlobular. E ela vai virar aferente. Quando ele voltar, deferente, capilar, e voltar, vai ser o mesmo nome, porque elas seguem as mesmas regiões. Então fica muito fácil a gente denominar se a gente entender o que é um lobo, o que é um lobo. Se a gente não entender, a gente não consegue denominar esses vasos. Pois não. Aqui nesse desenho que está em aumento,
tá envolvido é arqueado. Arqueado ou arciforme. Tanto a artéria como a veia. E essa que está subindo aqui, ó? A interlobular. Interlobular. E esse é o arco cortical. O arco cortical é essa região aqui. É isso tudo. Isso. É só um arco isso, bastante detalhe. Só uma coisa só. Sim, o arco cortical. Toda essa região aqui, ó, é chamada de arco cortical. E a região da lateral, coluna renal. É tudo uma coisa só, né, Luana? Mas daí separa os arcos. Sim. Mas você entende que é uma coisa só. É que a gente está separando uma, mas faz parte de tudo mesmo parênquima, né? Ok? Faz o arco cortical ser mais válido. Válido. É, a pirâmide normalmente ela tem uma cor mais avermelhada do que o córtex. O que será que faz ser mais vermelho a pirâmide? Aqui você tem uma vascularização muito maior do que aqui no sentido de, vamos falar assim, capilares, os vasos retos, em maior quantidade, porque o que acontece na medula? A medula vai concentrar para você formar uma urina hipertônica. É ela que vai ter a maior funcionalidade, a pirâmide em si, nessa troca de concentração de medula para você segurar a água. Nosso rim, a gente não é que nem camelo que tem néfrons, um alce de néfron muito grande, né? Então o fato de ter, né, a gente ter os néfrons em maior quantidade, que são chamados de corticais do que os justamedulares, faz essa região ser muito mais vascularizada. Não que aqui não seja, mas a grande estrela aí em termos de manter a nossa urina hipertônica é a pirâmide, e não o raio. O raio você não vai fazer nada, o raio vai ter só o coletor. Pensando na histologia, seria mais acidófilo redondo. Só o túbulo. E tá no parênquima cortical. Porque essa coloração aqui tem a ver com o vaso. Né? Tudo bem? Posso seguir? Pois não. É igual, né? Não é igual, né? Na coluna renal, no arco cortical, onde eu tiver parênquima cortical, eu tenho corpúsculo renal. E as porções torcidas proximal e distal. Mas ele tá no solução 1. Claro que cada esquema é um esquema. Né? Posso seguir? Tá, vamos lá. Vamos comparar esses dois cortes histológicos de um rim como um todo. Eu tenho certeza que o da esquerda, ele pode ser um humano. E o da direita não é um humano. Como é que eu sei? Multilobar, unilobar. Né? Várias pirâmides, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é uma só. Então essa é a grande diferença. Os rins humanos, enquanto desenvolvimento embrionário e fetal, eles mostravam, e vocês, acho que a biologia vai abordar isso, macroscopicamente, fora dele, a cara dele, lobos. Você vê como se fossem os lobos hepáticos. Separação assim, dá pra ver. Mas depois perde isso. Eu não sei porquê, acho que a embriologia vai contar aí pra vocês. E fica lisinho, você não vai. Você só consegue ver na hora que você abre. Né? O que é um lobo? Né? Abrindo o órgão. Tudo bem? Então a gente consegue ver aí. Dá pra ver perfeitamente. O que é um rim unilobar e o que é um rim multilobar. Todos são, olha o que eu vou falar. Tanto esse quanto esse são multilobulares. Vocês concordam? O que era um lóbulo mesmo? Um raio medular que sai da pirâmide e vai subir para o parênquima cortical. Não é? Isso é lóbulo. Então todos são multilobulares. Tem milhões de raios aí subindo dessa pirâmide. Tudo bem? Vou seguir. Tá. Olha os raios medulares aí. Tem vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Consegue enxergar eles? Um pedacinho. Então o autor pegou dessa região, parênquima é um rim unilobar. Tudo bem? Uma pirâmide só. Isso aqui é o arco cortical. Né? Da base dessa pirâmide partem os raios medulares. Conseguem ver aí? E o que eu chamo isso aqui, ó? Se isso aqui é raio medular, como que eu chamo isso aqui? É o arco cortical ou é a coluna renal?
medular do cortical. Porque a coluna está aqui na lateral. Tá vendo como confunde? Vamos simplificar a vida. Parênquima cortical. Não precisa dar nome. Senão vocês vão confundir tudo. Aí vai lá na prova, põe o errado, claro que tudo é errado. Então optem. O que é o que está aqui? Córtex. O que está aqui? A medula. Pronto. Não precisa pôr nome. Heitor, você consegue ver corpúsculo renal aí no meio? Os redondinhos? Você estava perguntando se tinha. Olha aí, bem? Então, o que são essas estruturas dos raios medulares? O que mora aí? Estrutura, o que morava mesmo na pirâmide medular, que eu tinha falado antes, pensando em néfron? A alça do néfron, lembram disso que eu falei? Que era a porção descendente retilínea do proximal, segmento delgado, que a gente vai ver tudo isso, a porção ascendente retilínea do distal, isso é a alça. Tudo bem? Quem é que mora nesse raio? Dos três, menos o segmento delgado. Todos os segmentos delgados das alças dos néfrons, seja ele cortical ou justa medular, moram na pirâmide medular. Nenhuma mora no raio medular. Segmento delgado, eu estou falando. A gente vai falar isso 200 vezes e por osmose vai entrar na cabeça de vocês. Tudo bem? A gente vai ver. Tá, quem que não mora aqui? Peraí só um minutinho. Quem que não mora aqui? A parte delgada, que eu já sei. E quem mais? O corpúsculo renal e as porções contorcidas do proximal e do distal. Concordam? Não moram nesses raios. Ok? Quem que mora aqui, ó? Nesse parênquima cortical? O corpúsculo renal e as porções contorcidas do proximal e do distal. Claro que com estroma intersticial. Tudo que tem isso tem estroma, né? Tanto na parte medular quanto no parênquima cortical. Né? Vamos seguir. Já já eu vou falar de novo disso. Pode falar. A alça do néfron, ela é constituída por três coisas. Porção descendente retilínea do proximal, segmento delgado e porção ascendente retilínea do distal. Agora, tudo isso mora na pirâmide renal. Parênquima renal, parênquima, falei, pirâmide não, parênquima medular. Tudo bem até aí? Se o raio medular é parênquima medular, eu vou pensar na alça do néfron na sua totalidade, aí não vou? Só que ela não tem segmento delgado. Só tem porção retilínea do distal, porção retilínea do proximal e coletor, porque a gente está falando só do néfron, né? Mas o coletor pode estar aí também, se a gente pensar em tubo luminífero. Posso seguir? Vamos lá. Vamos só mais um pouquinho. Então, o que eu circundei aí? Um lóbulo renal. Isso é um lóbulo renal. O que é? Um raio medular mais o parênquima cortical. Não tentem denominar, que vocês vão se confundir. Só falam parênquima cortical, ponto. Né? E aí, claro que tem que encaixar qual parte mora aí. Isso tem que guardar, não tem como. Tudo bem? Tá. Só mais um pouquinho. O que o autor está mostrando aí? Ele pegou a região, vamos lá, pirâmide renal e a parênquima medular, que é a pirâmide, mais o parênquima cortical, e a cápsula está lá fora. E ele está mostrando aí a região que ele está fazendo o corte histológico, que é exatamente essa região aqui, ó. Eu só tenho predominantemente aí parênquima cortical. E reparem, todas essas estruturas que são bolinhas, que a gente está vendo aí, essa é outra coloração que não é HE ou HE, né? São corpúsculos renais. E a gente sabe que corpúsculo renal só existe no parênquima cortical. Reparem agora, essa região não é uma região meio estranha aqui, ó. Isso aqui é o quê? É o raio medular que vai estar no final dele aí, chegando. Muito pouquinho, porque ele está pegando exatamente dessa região aqui, né? Se ele for mais perto da pirâmide, a gente vai ver um monte de raio medular. Né? Quero só que vocês olhem e vejam se vocês conseguem detectar os corpúsculos renais. Todo mundo consegue ver? Não é glomérulo.
O glomérulo não mora dentro dessa bola. Né? Tudo bem? Tá. Olha agora. O autor está falando que ele está pegando exatamente uma junção córtico-medular dessa região. E aí a gente consegue separar o que é parênquima cortical e o que é parênquima medular. Completamente diferente. Em que a medula não tem corpúsculo renal. Vamos lá. O que a medula tem em comum, parênquima medular tem em comum com o parênquima cortical? Além do estroma, esqueça o estroma. Falando de parênquima. Tem em comum alguma coisa? O proximal e o distal. Eles são iguais, só que um é contorcido e o outro é retilíneo, é a mesma estrutura. Só muda o trajeto. Né? Então, tanto o parênquima medular quanto o cortical tem a porção dos túbulos renais, a porção do proximal e a porção do distal. É que no parênquima cortical ela é contorcida, elas são contorcidas, e na medular elas são retilíneas. Né? Tudo bem? Tem os mesmos túbulos renais aí, os dois. Né? Só mais um pouquinho. E aí, só para a gente guardar, a gente vai parar aí. Qual é a diferença entre túbulo linífero e néfron ou néfron? Eu prefiro falar néfron. Se quiser falar néfron, tudo bem. Né? O túbulo linífero seria tudo, do 1 até o 7. O néfron vai até o 6. Antes do 6, até o 5. Então, assim, né? O 6 ele está subdividido, porque eu não gosto dessa subdivisão. Um túbulo coletor e ducto coletor, que foi o que a Marcela perguntou. Eu chamo tudo de ducto, para não confundir. Vamos falar, o que é o 1 que o autor está mostrando aí, ó? O que é essa estrutura aí, ó? O corpúsculo renal. A cápsula, que seria essa fora, e essa outra entrada aqui seria a região do epitélio, da lâmina visceral, vamos falar assim, do corpúsculo renal. O glomérulo estaria nesse buraco branco. Então, tudo isso é o corpúsculo renal. Tudo bem? Depois, porção contorcida do proximal. 2. Porção retilínea do proximal. Continua ele. Segmento delgado é o 3. Porção retilínea do distal 4. Porção contorcida do distal 5. O 3. O proximal, vamos falar, a porção descendente retilínea do proximal. Mais o segmento delgado, mais a porção ascendente retilínea do distal, essa estrutura aqui forma a alça do néfron. E aí, se eu juntar essa estrutura que é o néfron com o coletor, que eu chamo tudo de coletor, a gente tem um túbulo linífero. O que a gente vai fazer a partir da próxima aula? Ver parte por parte. Vocês vão ver que a parte contorcida tem a mesma morfologia da parte retilínea do proximal e a mesma coisa do distal, é a mesma cara. Só que eles moram em lugares diferentes. Mas é a mesma cara, a mesma estrutura. Né? Bem? E claro que tudo isso aqui está dentro de um estroma intersticial. É tudo epitélio, né? Epitélio de um investimento, não pode estar voando. Está associado ao estroma intersticial. Tudo bem, pessoal? Eu vou parar então nesse slide. Claro que a aula está dividida em duas a partir da próxima semana, né? E aí a gente começa aí e a gente vai encaixando as lâminas, os fins em cada parte para a gente ver essa estrutura ou essas estruturas. Peraí só um minutinho, pessoal. Pode falar.